E o Internacional joga hoje contra a equipe do Monson, mas antes eu quero te trazer algumas atualizações quanto à lesão do Alan Patrick e um bastidor que a gente tem sobre este caso. Quero te falar também sobre Thiago Maia e essa novela que já dura quase 2 meses, junto à possibilidade de ele ir para o Santos. E quero te falar também sobre Alessandro Barcelos, né? Porque ele foi protagonista nessa janela de transferências como mandatário do clube numa decisão que às vezes pode se tornar arriscada, que é não se resolver numa janela de transferências de campeonato estadual. O Inter tem algumas pendências de plantel e que vai deixar para resolver após o estadual. Nesse vídeo eu quero te explicar um pouco mais essa situação e te falar também sobre o atacante que já foi contratado pelo Internacional. Então, só antes, roda a vinheta. Bom dia, Colorados! Começando aqui com novas informações sobre o Internacional e só antes de começar com esse vídeo, não esquece de deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar também aqui o sininho de notificações, que é muito importante. Além disso, quero te falar também que no primeiro link na descrição tem o Ativo Ultra, que tem o melhor estimulante para você que tem a melhora na performance entre quatro paredes. Uma cápsula dura mais de 4 dias, é para homens de todas as idades. Não perde tempo, clica no primeiro link na descrição e compre agora mesmo o Ativo Ultra com uma entrega totalmente sigilosa, tá bom? Vamos começando então aqui com novas informações sobre o Internacional. Primeiro eu quero te pedir, inclusive, o teu palpite para esse jogo contra o Monson, que acontece logo mais 4h30 da tarde. E é um jogo importante para o Internacional, porque caso o Inter vença ou empata, o Inter praticamente já garante a primeira colocação geral no Campeonato Gaúcho, que proporciona ao Inter a possibilidade de decidir tanto a semifinal quanto a final em casa. E isso a gente sabe que é uma vantagem muito importante, decidir dentro do estádio de Beira-Rio, que às vezes acaba assim sendo um lugar importante, um lugar onde o Inter, por exemplo, está invicto nessa temporada, obviamente em jogos oficiais, tirando a partida contra o México. Trazendo rapidamente a escalação, tá? Que é um time que vai ter alguns jogadores poupados, principalmente em função do desgaste físico depois da partida contra o São Luís, e outros casos também de cartão. Os cartões amarelos são zerados agora a partir da semifinal, mas se algum jogador que esteja pendurado tomar cartão contra o Monção, ele fica de fora do primeiro jogo da semifinal. O Vitão é o único jogador pendurado e com isso ele tem uma boa possibilidade de ser poupado. Sendo assim, a escalação do Inter deve ter Antony no gol, Brian Guerre na lateral direita, a dupla zaga com Vitor Gabriel, Rogel e aí Alexandre Bernabé ou Ramon, a tendência para Ramon. Meio de campo com Ronaldo, Bruno Henrique e aí Carboneiro, com Wanderson e também Wesley ou Vitinho. E aí na frente o Rafael Santos Borré. Essa é a tendência de escalação do técnico Roger Machado para a partida contra o Monson. Rapidamente para falar sobre o caso Thiago Maia e a novela Thiago Maia, né? Acho que é assim que a gente pode tratar como que está acontecendo essa negociação dentro do Inter. Uma negociação que começou em janeiro, se estendeu agora para fevereiro, encaminhou-se, né, um final feliz, mas ainda, né, tá demorando. Inclusive na sexta-feira, ontem, ele treinou normalmente no CT Parque Gigante. No momento que eu tô gravando esse vídeo, não saiu ainda a lista de relacionados para a partida contra o Monson, mas vale deixar, né, o relato é que ele treinou, inclusive caso não houvesse um acordo, ainda teria essa possibilidade de ele ser relacionado. E aí a gente sabe também que o Inter enviou uma pessoa lá para São Paulo, para Santos mais precisamente, para definir e ajustar esses últimos detalhes quanto à venda por parte do Thiago Maia. Essa pessoa seria inclusive o diretor executivo, o André Mazzucco, que teria mandado nessa possibilidade, e aí ele teria para resolver essas pendências que tem. Ainda assim, o Inter bate o martelo que quer a dívida do Flamengo, né, a dívida que o Santos tome para si, mais 2,5 milhões de dólares, que seria realmente pela parte do Internacional e pela taxa de vitrine, ou sendo assim, o negócio seria por 6 milhões de dólares. É isso que o Inter gostaria, né, que acontecesse nesse caso por parte do Thiago Maia. E por isso, o Inter enviou o André Mazzucco para definir esses últimos detalhes. A grande questão é que o Santos gostaria de oferecer jogadores na troca. E aí os nomes que o Santos começou a oferecer, João Schmidt, Sandri, são nomes que acabaram não interessando o Internacional. Primeiro que são atletas que chegariam para compor elenco e atletas que chegariam para onerar a folha. E nenhum resolveria o problema do Internacional nem para compor elenco. Porque esses dois atletas, tanto a primeira quanto a segunda função, o Inter já tem jogadores para compor elenco. Luiz Otávio, o próprio Ronaldo, Bruno Henrique, Fernando, que é o titular, mas tem essa possibilidade, o próprio o Thiago Maia que acabou de saindo agora.
mas o Inter gostaria de trazer um titular para repor o Thiago Maia e ter o Bruno Henrique e o Ronaldo como opções. O Sandri e o João Schmidt chegariam também para ser opções. Não resolve em absolutamente nada e só aumenta o plantel do Internacional e tira espaço por parte do Luiz Otávio. Então o Inter gostaria que viesse um titular, só que obviamente o Santos não tem esse jogador, por isso que ele está contratando o Thiago Maia. Então o Inter está também vasculhando o mercado atrás dessa função. A janela de transferências pro Campeonato Gaúcho se fechou, as inscrições no caso já se fecharam. Não tem mais como o Inter escrever novos jogadores, mas ainda assim nesse momento o Inter tenta fechar com uma reposição por parte do Thiago Maia para a sequência da temporada. E aí eu quero te trazer o Alessandro Barcelos, porque ele foi uma figura como mandatário do clube que acabou tomando novamente essa decisão que a gente já lembra de anos anteriores. Se tu for lembrar, nas últimas janelas de transferência do ano passado, por exemplo, o Inter fechou as inscrições para o Campeonato Gaúcho sem Fernando e sem Borré, porque o Inter não conseguiu trazer esses dois jogadores a tempo. Qual foi o resultado? O Inter acabou sendo eliminado do Campeonato Gaúcho. Talvez tivesse Borré e talvez tivesse Fernando seriam eliminados. Talvez sim, talvez seriam eliminados. Mas eles poderiam ter ajudado, quem sabe, um pouco mais. Ao invés do Inter ter um Alário no ataque que naquele momento já não estava rendendo. Ou melhor, ao invés de o Inter já ter um Fernando como primeiro volante, que naquela época não tinha mais, o Johnny já tinha sido vendido e o Inter não tinha trazido uma reposição para o Johnny até então. A gente lembra também de um outro ano anterior, quando o Inter não tinha um centroavante. E não tinha ainda o Valência, porque o Valência foi chegar somente na metade da temporada. O Inter foi eliminado no Gauchão, com Pedro Henrique atuando como centroavante. O Inter foi eliminado do Gauchão ainda sem, né, um segundo volante titular. Que resultado? O Inter acabou não rendendo. Tentou o seu Luiz Adriano, tentou ser o Pedro Henrique, o alemão já tinha ido para a Espanha, né, já não tinha mais como. Então o Inter agora aposta para essa semifinal e final, possivelmente sem o segundo volante titular, que é o Thiago Maia, e o Alan Patrick na incógnita. A gente já tem uma informação de bastidor que existe uma tendência que ele não tenha rompido o ligamento, então a tendência é que ele esteja à disposição para as finais, mas perca os jogos das semifinais. Essa é uma tendência quase certa, que tanto o jogo de ida quanto o jogo de volta da semifinal do Campeonato Gaúcho, o Alan Patrick não esteja à disposição. E aí? A gente vai ter duas opções, né? O Carboneiro jogando por ali, ou a possibilidade de jogar com dois atacantes. Mas um problema. A gente vai com Brian Aguirre como lateral direito, e não com um cara mais seguro. Obviamente porque aconteceu uma fatalidade que foi a lesão do Bruno Gomes. A gente vai com o Vitor Gabriel, que tá jogando muito bem, os melhores zagueiros desse Campeonato Gaúcho, mas ainda assim é um jogador que era para estar entrando com um pouco mais de calma, porque o Inter não tem um outro zagueiro. Então, normalmente, exatamente como aconteceu nos fracassos antigamente, o Inter toma essa decisão, que é repetir e não ter um time pronto pro estadual. Uma outra situação que eu quero te trazer também é sobre um novo atacante que o Inter fechou inicialmente para o sub-20, mas pela idade ele já deve subir ao profissional. Diego Coser, jogador chegando da equipe da Chapecoense. A Chapecoense está liberando de maneira gratuita o Internacional, vai permanecer com parte dos direitos econômicos. Esse jogador chega para ser uma reposição ao Ricardo Matias, que subiu ao profissional. Um atleta de 19 anos, já jogou inclusive no profissional da Chape. E, obviamente, quando completar 20, ao longo da temporada, vai subir para integrar o time do Roger Machado. Mas inicialmente chega para a equipe 20, novo atacante do Internacional, um cara mais alto, com características assim de realmente um centroavante e um homem mais de área, se é assim que a gente pode dizer, com presença, né, de área, mas é um novo reforço do Internacional, o atacante Diego Coser, 19 anos, que chega da Chapecoense em definitivo e de maneira gratuita ao Internacional, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, volto logo mais, valeu, falou e foi!